Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia. Deus está conosco o tempo todo, é a sua promessa, e a gente pode perceber quando a gente para de ficar desesperado com todas as preocupações da vida, que a sua presença é real. Hoje a gente vai falar muito a respeito da palavra de Deus, Atos capítulo 26, parte 3, episódio de número 878, 10ª temporada. Versículo 18 desse capítulo 26, eu queria que você lesse lá, depois viesse para cá, para a gente poder meditar juntinho a nossa pregação expositiva aqui. A descrição que o Salvador ascendido faz de sua própria obra entre os homens. Versículo 18, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Através da janela subitamente aberta do céu, que se abre para o ouvido de Paulo, o Jesus ressuscitado, ele transmite de forma muito sucinta a descrição da obra que o seu evangelho deve realizar no coração e na vida dos salvos. Cada uma das diferentes representações da obra de Cristo no mundo convida a nossa atenção grata e amorosa. Cada uma dessas novas representações, ela lança novas nuances de beleza e encanto sobre a nossa própria apreciação da obra. Jesus diz aqui que ele envia Paulo para fazer 5 coisas pelos homens em seu nome, por sua autorização, com auxílio do seu poder. A primeira é restaurar a capacidade de ver. Tudo o que os homens veem, aqueles que não enxergam Cristo, a verdade divina, as necessidades profundas e as grandes oportunidades de suas próprias almas, eles veem o que é irrelevante em vez do essencial. Isso não significa ter o olho aberto, mas fechado. Segundo, é converter essa visão restaurada da vaidade aterrorizante das trevas para toda a riqueza da luz, para tudo que a luz pode revelar. O poder que Jesus dá, ele satisfaz. O anseio que ele implanta, ele provê. A esperança que ele desperta, ele não nos decepcionará. O olho que ele abre, não fechará. Depois de voltar-se para a luz, não voltará para a escuridão. Para resgatar os homens, terceiro, para resgatar os homens de uma servidão feroz, longa e confessada, e surpreendê-los com o título renovado de filhos de Deus, em vez de escravos de Satanás. E quarto, para lhes dar o presente curativo, reconfortante, tranquilizador do perdão. De que fardo terrível isso os aliviará de uma vez? Quão terrível ainda! Se apresenta perspectiva qualquer que seja, se for assombrada pelas visões do passado, ou melhor, se for dominada pela mão morta do passado e derrotada em todas as suas tentativas, por causa das dívidas esmagadoras. O que poderia ser o futuro mais brilhante, ele é destituído por lembranças apenas às vezes, mas muito mais, por lembranças que vêm carregadas de dores reais, severas, e com exigências que não podem ser satisfeitas. O quinto é encontrar para eles um lugar entre um povo especial. Em sua perfeição ele será encontrado,
após anos e anos de espera, e até então mantendo viva a ideia do lar, o refúgio de descanso, o coração de paz perfeita, a igreja da adoração arrebatadora, a inimaginável bem-aventurança do céu. Seja lá o que isso signifique, e do próprio Deus. Quão vasto este contraste! Que mudança e crescimento do primeiro para o quinto estágio. O verso 18 nos deixa claro a ênfase que Cristo deu à fé no objeto pessoal. A própria ênfase de Cristo recai sobre a fé no objeto pessoal. As palavras do Salvador ressuscitado ao homem que seria em duplo sentido o grande primeiro apóstolo para todo mundo, não podem deixar de ser consideradas por nós como investidas do mais pleno interesse. A filosofia da religião é simples para Jesus. E ele destaca claramente certas coisas que certamente podem indicar que para nós, a importância que devemos lhes dar. Observe, meu querido, a ênfase manifesta na fé na pessoa de Cristo. Fé, aquilo que se centra nele. Assim nós podemos interpretar com justiça as palavras de Cristo. Jesus fala enfaticamente, fé em uma pessoa viva. A fé em Jesus Cristo incluirá, portanto, a confiança em seus ensinamentos, confiança nos seus exemplos, confiança na sua orientação amorosa e compassiva, confiança em tudo que ele diz, em tudo que ele faz por meio de sua providência, confiança no valor do seu serviço, bem como confiança por parte das exigências mais profundas da alma para ele, em seu último poder de salvar. Sugere-se aqui o serviço ou ofício da fé. Não se comenta aqui a sua influência edificante sobre o caráter individual, nem seus pontos atuais de superioridade sobre a visão para uma natureza como a nossa. Mas aqui se exemplifica a sua função como um elo de conexão real e vital entre Cristo e qualquer pessoa. Um em quem se pode confiar com todo o coração, mente, força e alma. A grande calma, a paz, o contentamento divino que são comandados pela verdadeira confiança devem ser sempre atribuídas à fé em Cristo. Meus queridos, se essas coisas falharem, quando falharem, não é que a fé falhe em sua função ou que Cristo falhe em sua bondade, mas sim que os homens romperam temporariamente este elo de ouro, ou deixaram este canal de ouro escapar lamentavelmente por um tempo. Existe um lugar dado à fé em um Cristo pessoal, em relação à santificação. A partir dessa declaração de Jesus, fica claro que a fé que está nele é responsável pela nossa santificação. Não há qualquer limitação à afirmação de que a santificação depende da fé em Jesus. Ela surge daquela fé ou confiança já mencionada. Sem a conexão real e viva com Cristo, não haveria um acesso possível ao conhecimento e aos privilégios que vêm com ele. Ela é alimentada ao longo de todo o percurso pela verdade, pelo exemplo e pela orientação, pelo amor compassivo de Jesus. É vantajoso eliminar de uma só vez aquele que é o maior inimigo da santificação, que é a confiança em si mesmo. Um golpe que, no entanto, deve ser sentido por toda a vida. Até o último instante, essa confiança mais simples, pura e inabalável da alma em Jesus. Ao enfrentar o vale, o rio, a sombra e o desconhecido, que completa na medida em que podemos perceber a santificação do homem. Se nesse último momento o vínculo da fé se rompesse, ai de nós, pois tudo se romperia. O lugar que pertence à fé no Cristo pessoal como um caminho para a herança. A herança como se depreende claramente
a de um lugar preparado para um povo preparado. A preparação é uma só, a santificação alcançada somente pela fé. O caminho para a herança, portanto, não pode ser encontrado, senão pelos caminhos da fé, a fé que está em Cristo. Meus queridos, a análise de todo o texto nos ensinaria que seria praticamente impossível resumir de forma mais concisa e impactante em uma só frase as funções da fé que está em Cristo. A ênfase aqui dada nesse aspecto é a dele, e ele demonstra que essa função permeia toda a obra da redenção, como se um fio de ouro. Quando Paulo foi atraído por Cristo Jesus a caminho de Damasco, ele ainda era jovem. Ele estava no início de sua trajetória, sua vida ainda estava por vir. Quando aquela visão celestial lhe aconteceu e ele viu o Senhor, ele próprio e toda a sua vida foram completamente transformadas. A corrente que fluía tão rapidamente em uma direção, ela mudou de direção, ela passou a fluir de forma constante, ininterrupta, numa direção oposta. Aquela visão de Deus, ela revolucionou, ela transformou completamente o seu ser, seus planos, suas esperanças. Que visões nós temos agora e que influência elas exercem sobre os nossos corações e vidas. Não esperamos o milagroso agora. Deus pode, provavelmente o faz, manifestar a sua vontade de maneiras que estão fora e acima do ordinário e do natural. Mas não temos o direito de contar com isso. Ele vem a nós pelas influências iluminadoras do seu Espírito Santo. E assim eleva a mente, desperta a alma, subjuga a vontade, renova a natureza, transforma a vida. Deus nos visita por diversos meios, Ele age sobre nós por muitos instrumentos. Ele nos conquista de diferentes maneiras. A visão celestial, ela certamente virá durante os dias da juventude, quando a mente é mais aberta, o coração mais sensível, pois dos tais é o reino de Deus. Pode assumir a forma de uma visão de Jesus Cristo, sua excelência, suas exigências. O coração jovem pode vê-lo como nunca antes, como alguém infinitamente digno de confiança, de amor, de serviço e submissão. Ou pode assumir a forma de uma visão da vida humana, sua seriedade, responsabilidade. A mente pode despertar para esse grande fato, tendo considerado a vida humana como nada mais do que algo para ser desfrutado, ou como uma oportunidade para ganhar dinheiro, ou obter uma reputação passageira, ou alcançar alguma posição social. Ela passa a ver a luz da verdade reveladora de Deus, que ela pode ser algo imensuravelmente mais e mais elevado, que pode se tornar uma oportunidade sagrada de cultivo espiritual, de santa utilidade e de serviço divino. Ou pode assumir a forma de uma visão da alma humana, sua grandeza, seu valor. Ela pode, de repente, tomar consciência de que Deus nos criou para si mesmo, para que possamos possuir sua semelhança, viver sua vida, compartilhar sua imortalidade, e que dentro da mais humilde estrutura humana reside um espírito cujo valor, a riqueza de um planeta não poderá medir. Há outras ocasiões na vida humana em que se faz uma escolha decisiva quando se decide qual vocação seguir, qual companheiro de vida escolher, qual pais adotar como lar, etc. Mas não há ocasião que se compare a esta, em interesse sagrado, em consequências duradouras. A obediência ou desobediência à visão celestial, ela faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a paz e a inquietação da alma, entre a vida e a morte. Obediência significa acertar as contas com Deus,
Passar uma vida de acordo com a sua vontade, em harmonia com os nossos desejos verdadeiros e mais profundos. Um título para a alegria eterna no futuro. Enquanto que a obediência, ela significa o oposto, triste e sombrio disso. Permanecendo sob o desagrado de Deus, viver uma vida em desacordo com seu propósito e o verdadeiro fim do homem, rejeitando a oferta da vida eterna. Se Cristo ainda hoje abre os olhos e conduz das trevas para a luz, por que tantos resistem à fé que está nele? Se a verdadeira vida, ela nasce dessa confiança pessoal em Jesus, que outro caminho poderia conduzir à herança eterna. Oh, que tremenda é a palavra de Deus, meu querido, como eu espero que ela te renove, te edifique, te abençoe, te transforme. Eu acredito demais no poder da palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus, como eu acredito no poder da tua palavra, pois ela também transformou a minha vida, como transformou a de Paulo. Senhor Jesus, abre os nossos olhos para a tua luz. Livra-nos de toda falsa confiança em nós mesmos. Fortalece em nós a fé viva que santifica, sustenta e conduz até a herança prometida. Que sejamos obedientes à visão celestial e vivamos para a tua glória. Amém, amém e amém. Joia demais. Deus é bom o tempo todo. A palavra dele possa invadir o seu ser, transformar o teu interior e que isso reflita no teu exterior, tá bom? Eu volto no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Estamos chegando no finalzinho de Atos e nosso ânimo está se renovando depois dessa caminhada tão longa de tantos meses meditando nesse livro. Deus abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.